Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Experiências Contam. Aqui estou eu novamente invadindo aí a casa de vocês, o carro de vocês, para a gente conversar e aprender um pouquinho sobre. Vamos lá? Hoje eu vou conversar com o caçula de 4 filhos, da Mary e do Ivo. E ele tem uma longa carreira dentro do que a gente fala aqui de comunicação audiovisual. Ele começou bem pequeno, um autodidata, ele vai contar essa história para nós. Segura aí, segura a ansiedade. Hoje eu tô com o Ivo Duran. Seja super bem-vindo. Olá, Dai, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui no podcast contando um pouco aí da minha jornada. Gente, adorei ler um pouco sobre você. Aos 12 anos, você era um autodidata curioso, então, né? Porque para vir para o mundo de audiovisual por tanto tempo, conta um pouco para nós como é que foi isso. Sim, naquela época era já um pouco difícil, né? Hoje em dia a gente tem bastante oportunidades, né, de cursos, né, o acesso a câmeras, tecnologia, o próprio celular, né? Mas na época eu comecei quase 20 anos atrás, tô com 36 agora, né? Então comecei muito novo mesmo. Eu não tinha muito onde procurar, né? Era fórum na internet, eu já mexia com computador, né? Então minha primeira profissão ali foi a parte de tecnologia da informação, né? De suporte informático, arrumava o computador de todo mundo ali do Tira bairro, a do placa, prédio. coloca a placa, Exato. troca HD. Formata Windows, enfim, esse eu fiz por bastante tempo e foi uma das minhas primeiras rendas, né? E aí eu comecei a fuçar um pouco em software, né? Comecei a me destacar ali em alguns fóruns, criar tutoriais para ensinar as pessoas como configurar um roteador, como configurar uma placa de internet, enfim. E aí eu fui me destacando nesses fóruns, fazendo já uma conexão, já começou a surgir em mim essa parte do compartilhamento, né, de conexão com pessoas e ajudar o próximo. Então isso foi muito forte em mim desde o começo. E aí, para eu entrar para o vídeo nessa época, eu já tinha essa expertise em computador, né, em softwares, e eu fui buscar, fui atrás. E aí na época eu fiz um curso do Senac, de edição de vídeo no Premiere. Premiere muito antigo ali, um dos Nossa, é primeiros, acho que é mesmo. Premiere 7, se eu não me engano. Muito mesmo. E aí que eu comecei a procurar entender, e eu entrei muito pela música e pelo skate, né? Nessa época eu já andava de skate, já tinha meu, meu grupinho ali de skatistas, a gente vivia procurando pistas, lugares para andar, e a gente consumia muita fita de skate e revista de skate, né? Que era a mídia da época, né? Então, Para, pausa, porque tem muita gente que não sabe nem o que que é fita. Gente, procura dar um Google fita, VHS, VHS, vocês vão entender como é que a gente trabalhava o nosso mental. era o entretenimento. Era o entretenimento. E aí na época tinham as edições, né, da revista 100% Skate, da Tribo Skate, que a gente ficava vendo foto, então acho que ali começou minha conexão com essa parte da arte, né, de foto e vídeo, então de ver aquelas fotos muito muito legais, assim, do jeito que era composto, né, e todo mundo usava muito aquela lente olho de peixe, e a gente ficava tentando reproduzir isso, né, com o que a gente tinha, né, não era tão fácil ter uma câmera na época, mas tinha um amigo ou outro que tinha uma câmera pra gente poder brincar e testar. O vídeo em si, E ele de demorou um filme pouco. ainda, né? Porque câmeras hoje Na já era as época, já tava digitais. começando as Tava começando as digitais, acho que digitais. começou em 2000, né, o digital, isso eu tô falando de 2005, 2006, então já tinha, mas só que no Brasil ainda era muito caro, era difícil, as pessoas não tinham muito esse acesso, né. E aí começou a minha paixão ali por essa mídia, né, de foto e vídeo. E as fitas, né, os vídeos, que era mais difícil ainda você ter um computador, conseguia fazer uma edição ou capturar uma imagem de câmera, a gente tinha muita referência de filmes de fora do Brasil, né, que tinha a 411, que era uma edição de uma fita, e a Chiclé VM, que era Video Magazine, que eles faziam demos de skate, né, e a gente ficava assistindo, e nosso sonho era fazer a nossa demo, né, que é nada mais que sei lá, um vídeo de 5 minutos mostrando suas melhores manobras, né. Então, aí, consumindo todo esse conteúdo, um amigo nosso, o Andrei, pai dele viveu no Japão por um tempo, ele tinha umas câmeras guardadas na casa dele, umas Nossa, câmeras na época de fita, né, fita mini DV, ele achou, falou: "Pô, meu pai tem umas câmeras lá em casa, vamos tentar", tinha 2 ainda, não era uma. olha isso. É porque E no Japão isso daí já era, né? já era muito mais avançado, né. Exato. E estava guardado na casa dele, a gente pegou pra fuçar e começamos a entender ali. Aí o Andrei foi pro lado de fotografia e eu fui pro vídeo, aí eu comecei a fuçar ali, testar, aprendi a fazer captura da fita, comecei a aprender sobre edição e eu aprendi a editar na época no Sony Vegas, tinha uma comunidade do Orkut do Sony Vegas e eu abri ali o Nossa. a comunidade foi aprendendo como Aqui foi assim, ó, uma comoção. Nossa, tipo Orkut, nossa. como inserir uma foto, como fazer um texto em alfa, como
cortar. Eu já gostava muito de punk rock, de hardcore, emo na época, e então eu já tinha muito o feeling de música. Então eu gostava muito das músicas e eu queria montar um vídeo embaixo de uma música. Então já tinha trilha sonora e foi só aprender a parte visual mesmo e como fazer essa composição de áudio com vídeo. Então aí que começou a despertar toda essa minha vontade de fazer vídeo. E é engraçado que hoje em dia, depois de quase 20 anos, algumas pessoas já me falaram isso. Falou, caramba, é legal ver onde você tá chegando hoje em dia. E naquela época eram muitos primórdios e a gente via você mexendo com vídeo, ninguém entendia nada. Era uma mídia ainda muito, muito desconhecida, né? Era muita Sim. coisa impressa e foto. E eu já tava ali sendo até um pouco visionário e querendo focar no vídeo. E eu não sabia onde ia dar, mas acho que a gente tá no momento certo agora pra E trabalhar deu com isso. certo, né? Porque hoje a informação é, sei lá, como é que é? 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, 1 segundo. Tudo em vídeo, né? Basicamente. Exato. E eu também soube que você começou a gravar as suas bandas favoritas de rock primeiro. Sim, gravei muita gente, tanto do rock, sertanejo, samba, mas na época que eu gostava muito de shows, foi uma época que eu consegui ter acesso a essas bandas. Fui um pouco criativo ali eu era um cara de novo, né, menino muito novo, e eu queria entrar nesses shows, queria estar no backstage e tal, aprender a filmar, e acho que na época, acho que foi 2006 também, 2005, 2006, teve o show do Yellow Card no Brasil, que era uma banda que eu gostava muito, de hardcore, rock. Eles eram de fora, né, dos Estados Unidos, eles vieram pro Brasil a primeira vez, e eu tinha um fã-clube, eu tinha um site, né, que eu postava notícias e tal, e a gente conseguiu um credenciamento pela Mix FM pra poder ir nesse show. E Que aí a sensacional! gente conheceu a banda, assistimos o show um pouco do palco, ficamos muito próximo ali. Na época não sabia quase nada de inglês, assim, mas foi uma experiência incrível. E foi ali que me despertou isso. Falei, caramba, eu quero fazer isso, quero trabalhar nesse backstage, nesse mundo da música. E eu lembro que na época tinha até um pessoal do Show Livre que tava gravando, eles já tinham uma Nossa, câmera um pouco show maior. livre. Meu E eu Deus. olhava os vídeos, era uma referência pra mim. Daí eu falei, putz, eu quero chegar nisso daqui, eu quero ficar na frente do palco gravando e sentindo aquela música e tentando pegar os melhores takes. Então, do Yellow Card pra frente, aí eles vieram de novo no mesmo ano, no final do ano, num show no Parque Antártica, não era nem Aliens ainda. Vieram eles o Fall Out Boy. De novo, a gente conseguiu o credenciamento, consegui gravar. Então, eu já comecei a soltar alguns vídeos ali. O YouTube tava muito no começo também. Então, se você subia esses vídeos no YouTube ali, a galera gostava muito, porque ninguém tinha muito acesso à câmera, né? Só tinha foto, não tinha Sim. fotolog, né? Então, a galera via foto. A E aí gente tinha blog só, né? Era foto e texto só. você ter a opção de rever, né, um show, ainda com a qualidade, era SD, né, 480p, era muito baixo, mas era o que tinha. Mas era ótimo para aquele momento, era a cereja do bolo. Sim, e aí depois disso eu procurei como entrar em mais shows, né? E aí eu me afiliei a uma rádio online que chamava Rádio Rocks, que eles tinham um patrocínio da Oi, então eles tinham um respaldo da Oi de servidor, de nome, né, de publicidade, então eu conseguia credenciar como imprensa em alguns lugares. Então daí pra frente eu comecei a mandar credenciamento para vários lugares. Então eu fiz o Gas Festival, fiz Skull Sensation, Skull Beats, Mega Rampa no Brasil, X Games, diversos shows no Via Funchal, Espaço das Américas, ABC Pro HC. Ixi, foi muito show, assim. Eu gravei basicamente todas as bandas que eu queria gravar, assim. Charlie Brown, que eu era muito fã ali do Chorão. Nossa. Aí teve um show que eu conheci ele lá no Wet n Wild, parque aquático, e aí eu consegui gravar, consegui conhecer ele tinha um mini ramp, ele andou de skate, então foi uma realização, assim, de um sonho. Consegui fotografar ele também, então, daí foi só pegando experiência, sofri bastante, assim, por ter cara de novo, de menino, né, e já tinha pessoas que eram jornalistas da imprensa que eram mais velhas e tal, conseguiam um acesso um pouco mais fácil, eu tava ali, às vezes, pequenininho, gravando com a minha câmera, rolava até, assim, um pouco de preconceito, né, de que esse menino tá gravando, até de entendimento, né, onde você vai soltar isso, então eu também nem sabia muito as regras, né, como funcionava, e fui aprendendo. Então foi uma baita escola, não só para aprender, né, como se portar em backstage, né, deixar um pouco a parte da fama, né, de você ir atrás do seu artista e aprender a se portar como um profissional e querer pegar o melhor, evoluir como profissional, né. Então foi uma baita escola e uma rede de networking. Então até hoje eu trago muito isso comigo, que os contatos que eu tenho hoje em dia vieram dessa época. Então, dali eu conheci uma pessoa na Capricho, que era a Aline, num show que a gente gravou do No Capricho, que era um evento da revista Capricho. Ela viu meus vídeos e falou, pô, legal os seus vídeos.
e faltava gente, né? Tinha muita gente que só fazia foto, ou só editava, ou só capturava. Eu já sabia gravar e editar na época. E aí eu comecei a fazer uns vídeos pra Capricho. E de lá da Capricho eu fiz muita coisa, assim, muitas pautas de Colírios Capricho, de MTV, que era um parceiro da Abril, né? Sim. Era da Abril, na real. São Paulo Fashion Week, eu fiz diversos. Então comecei a entrar também um pouco no mundo da moda, entender ali como fazer uma pauta em vídeo, editar. E aí, lá de dentro da editora Abril, eu comecei a editar para várias, capturar e editar para várias revistas, né? Super interessante. Playboy, VIP, Veja. Então tinha muita coisa assim. E eu fiquei basicamente uns 2 anos trabalhando Nossa. como freelancer, meio que fixo lá, né? Então toda semana eu tava lá gravando, editando. E ali que eu comecei a fazer a minha primeira renda também. Fazer um pouco mais de grana e começar a investir, né, em cursos, em equipamentos. Então, minha jornada nesse mundo dos shows só foi crescendo a partir dali, né, dessa conexão com a Abril. E aí toda essa rede network foi só expandindo. Eu ia para um show, conheci uma pessoa, ia para outro, conheci outra pessoa, alguém que era de uma banda, um fotógrafo. Então minha rede hoje em dia ela é muito rica, muito grande por conta dessa época. Que sensacional. Você aprendeu literalmente na prática. E tem diferença quando você falou, eu ia gravar alguma coisa para a revista de ciências, super interessante. Depois é para Capricho. A Capricho, para quem não sabe, dá um Google aí, né? Os adolescentes de muitos anos atrás vão entender o que que era. A gente era louca nessas revistas, tudo saía de lá. Acho que existe online ainda. Eu acho que o papel, assim, não existe mais. Mas tem diferença quando você vai capturar, como você vai sentir aquilo? Como é que funciona isso? Sim, tem bastante diferença, né? A sensibilidade, né, no vídeo, né? Para quem que você tá falando, para quem que você tá editando, né? Então, nessa época eu comecei a aprender um pouco mais quando for fazer alguma coisa, sei lá, para VIP, para Playboy, era uma coisa um pouco mais sexy, né? Tinha ali a trilha já era um pouco mais de frente, mais lenta. Fiz muita pauta de cinema, de filme, então era uma pauta que eu tinha que prestar muita atenção ali no texto, né? Não era só um collect de imagem e tal. Era um texto explicando uma resenha do filme, né? Então tinha uma pessoa falando sobre o que que esse filme fala, né? Uma sinopse. E aí o texto era muito importante na minutagem que eu tinha ali. Então foi um trabalho muito de jornalismo ali que eu aprendi também, que me ajudou por muitos anos também a entender como contar uma história, como pautar melhor um vídeo baseado num texto, né? Que acontece muito na TV, né? Fica um editor de texto do seu lado, eles ficavam do meu lado ali, e eu era basicamente um operador do software, mas só que eu já fui aprendendo. E muitas vezes a pessoa chegava ali, o jornalista chegava, eu já estava meio avançado, assim, porque eu já sabia como ele trabalhava, já começava a entender qual que era a dinâmica. Então isso ajudou muito, né? E acho que é uma das principais coisas, acho que um principal skill, né, de uma pessoa que é um bom editor é saber se antecipar, entender o que que é a pauta, o que que é o vídeo, enfim, se planejar para poder fazer essa edição e ser mais assertivo, né? Não ficar indo e voltando muitas versões. A gente brinca, às vezes, na área, né? Pô, passou de V1, então na versão 1 foi entregue. Então isso é muito gratificante quando acontece. E se você também pegou campanhas já pegou campanhas de empresas, assim, tipo indústrias e afins também? Publicidade, A publicidade propriamente dita? a gente fez algumas uns anos atrás, não é muito meu foco, eu sempre fui focado na internet, então como eu cresci nesse ambiente, e acho que a Capricho ajudou muito ali na época, né, porque foi um dos primeiros canais a ter vídeos no YouTube, a ter vídeos, né, as revistas não tinham muito vídeo na época, e eles tinham acho que muito também por acesso da MTV ali, de Sim. bandas, né, então era um universo também que eu gostava muito, né, então eu já tava um pouco mais velho, mas admirava algumas bandas e vira e mexe eu tava gravando essas bandas, então foi muito legal. Então, eu sempre fui desse universo da internet. E a publicidade nunca foi meu sonho ali, nunca foi meu objetivo. Ah, quero fazer um filmão, quero fazer uma foto para revista, um para outdoor. Eu sempre gostei do digital. Então eu nasci nesse mundo e hoje em dia a gente vê muito essa transição, né, do offline, do filmão gigante de 2 milhões de reais, que hoje em dia são vários filminhos de 100, 200 mil reais. E aí a gente vê falando um pouco mais de business, né, você vê essa mudança aí um pouco dos publicitários, das pessoas de agência não sabendo lidar com verbas menores, com a linguagem de TikTok, de internet, de como comunicar. Então, assim, a gente tá nessa transição. E, e eu tô nesse lugar já há muito tempo, assim, então Para você já é natural, né? já é Para você natural. já sabe: "Não, tá tudo bem, beleza, é isso que a gente tem que fazer". Hoje, ele me contou aqui, a gente brincou aqui nos bastidores, né, ele é empreendedor de 4 empresas. E veja, gente, tá vivo. Olha só que louco, né? Empreender no Brasil, a gente sabe que é extremamente complexo, ainda mais nesse nicho que você tá, que a informação hoje é o maior poder que a gente tem aí no final do dia.
com tudo mudando ao mesmo tempo. Uhum. Como é que você trabalha com essas 4 empresas que você tem hoje? O que que tem de portfólio e o que que você e como você busca aprender mais? Sim. Bom, ser o gestor ali dessas 4 empresas é uma coisa que sempre me perguntam como que eu faço, né, e ela foi meio que acontecendo, eu fui aprendendo. Então, acho que um dos principais pontos é você se qualificar, né, nunca parar de estudar, ter muita referência, né, ter humildade de saber que você não sabe isso, tem pessoas melhores que você, e ir atrás desse conhecimento, né, dessas pessoas, se conectar. Então é muito da forma que eu venho gerindo ali meus negócios, né, eu vejo que uma coisa tá ruim, eu falo: "Pô, como que eu posso melhorar isso?". Vou atrás de uma mentoria, de um curso, vou atrás de amigos, compartilho muito com amigos, eu tenho muito essa conexão, né, de: "Pô, tô acontecendo isso e isso, o que que você fez?". Então só nesse boca a boca a gente já consegue resolver bastante coisa. Então por muitos anos minha dor como gestor ali, que foi solucionada há uns últimos 3 4 anos, é a parte da gestão, de lidar com pessoas, né. E é o principal ativo de uma empresa, né, de você ter o time, de você ter pessoas que estão ali lutando por você, correndo junto atrás do seu sonho, do sonho comum ali da empresa, de todo mundo evoluir. Então foi uma coisa que eu foquei muito nesses últimos anos, e foi muito difícil pra mim, porque eu sempre fui um cara muito tímido, assim, eu tinha tímido num certo momento, né, principalmente no começo, então eu tinha muita dificuldade de desenvolver ali com uma pessoa. Tô te conhecendo hoje, eu não vou me abrir pra você tão fácil assim, sabe. Eu tenho um tempo de maturação, eu sentia muito isso na época da escola. Entrava numa sala nova, demorava, assim, pra me conectar com as pessoas, porque eu era mais tímido ali, tinha vergonha. E eu consegui vencer isso nos últimos anos, com terapia e com treino também, de você ficar vulnerável, se expor a esse desconforto, né, isso que faz a gente crescer. Então, um dos meus negócios é o evento, que é a Filmicom, e para ele poder crescer e se destacar também, eu tive que começar a colocar a cara e começar a gravar vídeo. Eu lembro que na época, isso, sei lá, faz uns 6 anos atrás que eu comecei a gravar vídeo, era impossível, assim, eu demorava, tipo, muito tempo para gravar, não queria, desistia várias vezes, me olhava e falava: "Mano, não, tá feio, tá ruim, não quero". E eu sabia o que eu Escutar a queria sua voz, eu acho falar, que né. o difícil é escutar a sua voz, não é? Exato. E as pessoas pediam, né, e eu sempre fui um cara muito técnico, muito conectado ali, pediam dicas, informação, e eu nunca queria, né, me expor, assim. E aí esse treino de aparecer na câmera, gravar vídeo, foi cada vez ficando melhor, né. E você aparecer na câmera, se expor ali, gravar um vídeo é um treino. Então você começa a fazer cada vez mais, vai ficar cada vez melhor e mais prático, mais natural, né. Então por muito tempo foi um pouco até estranho, assim. Hoje em dia eu tento melhorar mais isso, na forma de o Ivo na câmera é de um jeito, o Ivo fora da câmera com os amigos é de outro jeito. E as pessoas falam: "Mano, você tem que ser assim, que você é com a gente na câmera", mas se você liga a câmera pra mim eu sou outro Ivo, assim. Olha, eu super te entendo, E aí eu super te entendo. minha ideia não, né, meu treino agora é tentar ser um pouco mais natural e passar cada vez mais quem eu sou quando eu ligo a câmera, né, então é o que eu tô fazendo atualmente. Quantas pessoas trabalham com você hoje? A gente tem um grupo, né, dessas empresas, chama Grupo Filmmaker, né, Grupo FMKR, então total tem umas 20 pessoas, de 18 a 20 pessoas mais ou menos, nos últimos 2 anos, é esse o time fixo que a gente tem, né, cada empresa tem um gestor. Nas 3 empresas eu sou sozinho, né, na produtora, que é a Movie de Filmes, tem 12 anos, eu sou o único sócio. Na locadora, que é a Freshcan, eu também sou o único sócio, tem 3 anos, vamos dizer 3 anos agora. E a loja do Filmmaker, que é uma loja, uma revenda, né, de equipamentos, a gente tá indo para o 6º ano. E a Filmicom, que é uma conferência que a gente faz também há 12 anos, eu tenho um sócio, que é o Felipe Monteiro, né, que ele é CEO aí do portal AVMakers também, que é um portal de cursos. Então a gente se juntou 12 anos atrás e eu conheci o Felipe inclusive em shows, né, ele fazia o ABC Pro HC, ele me credenciou na época ali, eu Ele que te ajudou, gravei, então, ele ele falou: me "Vem ajudou. aqui". E aí na época ninguém fazia vídeo, né, vinheta, e ele já tinha um portal de cursos, né, que é o Treina Web, que tem mais de 20 anos, e ele queria fazer uma vinheta, né, desse portal e ninguém fazia vinheta assim tão fácil. Eu fiz a vinheta pra ele. Tinha acabado de terminar o curso de After Effects também na época. E aí a gente se conectou muitos anos atrás. E aí ele produzia shows, conhecia a galera do audiovisual, a gente se juntou e criamos a Filmicom em 2013. Hoje em dia é uma das maiores conferências aí do Brasil. A gente atinge aí mais de 1.000 pessoas por edição, vem Nossa, gente do Brasil inteiro. São 3 dias, 2 palcos, muitos patrocinadores. Então tá indo legal. bem, muito E bem, e o assim. objetivo da Filmicom é vocês trocarem as experiências? Como é que funciona o evento? A Filmicom é um congresso, né, com palestras, então tem mais de 50 palestras, assim, nesses dias.
A gente traz pessoas de várias áreas, diretores, montadores, animação. Ano passado a gente fez uma edição só de business, um dia só dedicado a business do audiovisual, né? Os negócios, como, como gerir uma equipe, como fazer um marketing, como vender melhor. A gente trouxe uma galera bem legal, assim. Uma galera muito famosa, assim, na área. E foi muito positivo. Então, o principal foco da Filmicom é o network, é o primeiro, né? Nosso lema é network nos faz em casa. Então, é sair de casa, sair da internet e ir para o evento físico. Então, ela sempre foi física, nunca foi online. Na pandemia, a gente não fez online. Continuamos, esperamos ali 2 anos Nossa, parados, né? Mas foi bom pra gente maturar algumas ideias. Então, o nosso lema é trazer as pessoas para esse lugar, para ela sair, não marcar trabalho e estar lá esse dia totalmente focado em conhecer pessoas novas, se atualizar. Tanto com as marcas, a gente tem um espaço de expositores, então tem mais de 10 expositores, geralmente uns 15 expositores, entre eles Canon, Sony, Fuji, Panasonic, Adobe, GoPro, que já tiveram com a gente ali. E a pessoa tem a chance de aprender na palestra, se conectar com os palestrantes, conectar com outros profissionais, ah, e conectar com as marcas e saber o que está acontecendo, o que eles estão lançando, o que tem de novidade. Então a gente tem vários cases de sucesso na Filmicon de pessoas que se conheceram ali, ou ouviram uma palestra, tiveram um insight e mudaram a vida delas através do evento. Então que isso é muito legal, é sensacional. a nossa missão ali. E hoje você, com essa galera, né? Você se vê muito com o que eles. Você deve ter uma galera nova ali trabalhando com você, que deve ter o mesmo sangue, né? Que gostava. Agora é muito mais fácil, porque Aham. você dá um Google ali, já tem 200 coisas para você aprender. Como é trabalhar com essa galera? Você olhando para você lá atrás. Galera mais nova, sim. Meu time ele é bem jovem, todo mundo que vai lá gosta bastante do nosso ambiente, da vibe, da galera ser nova, né? Sangue novo ali, a pessoa querendo fazer acontecer. A gente tem um pouco de problema com a nova geração de ter um pouco mais de paciência, né? As pessoas querem tudo pra agora, né? Tipo, entra um ano, já quer mudar de emprego, já quer fazer outra coisa. Então, tem que ter um pouco mais de paciência, acho que é uma dica que eu sempre segui, né? Então, não acontece de um dia para o outro, você precisa de uma jornada, você precisa ter um pouco mais de paciência, se qualificar, tentar crescer o máximo que você conseguir até um ponto que você fala, pô, não consigo mais aprender nada aqui, vamos para uma próxima jornada. Sim. Mas acho que um ponto negativo, assim, que eu vejo em pessoas um pouco mais novas de não ter essa paciência. Então, lá no grupo eu sempre tento ser dinâmico, principalmente, ser um lugar fértil de criatividade, então tá sempre por conta da locadora, a loja e a produtora ficar no mesmo lugar, no mesmo prédio, no mesmo andar, toda hora tá indo alguém diferente lá, ou uma marca, ou chega uma coisa nova, um equipamento novo, ou tem um diretor que tá indo lá, ou sei lá, um assistente de câmera, então todo dia tem gente lá com alguma coisa nova, e aí se esbarra, fala, ô você, pô, e aí, eu te conheci lá na Filmicon, eu te conheci em tal lugar, eu te conheci num site e tal, então isso é muito fértil, isso deixa a galera muito alerta, né? Porque tá sempre em movimento. Então Sim. você fica às vezes estagnado só num lugar, só editando, só cortando coisas ali, todo dia a mesma coisa, vira um trabalho muito monótono e a chance dessa pessoa querer sair do time e procurar uma coisa melhor pra ele é muito grande. Então, uma das coisas que eu presto muita atenção é deixar esse ambiente criativo, dinâmico, fértil de conhecimento e com essa circulação de pessoas ali. Então, esse hub que eu tenho do Grupo Filmmaker é um dos ativos que eu mais tenho de valor, assim, de estar sempre ali com pessoas conectadas com a gente. E aí eu tento sempre incentivar o time a estudar, fazer workshops internos, eu compartilho muito com eles ali. Tô sempre comunicando, eu sou muito antenado, né? Então eu acordo ouvindo coisas, às vezes durmo pensando em coisas, vendo tendências, vendo o que tá acontecendo, tô sempre alerta, consumindo esse conteúdo, né? Nosso dia é muito corrido, né? Aquele negócio que a gente vai ficar com fomo, né? Puta, eu tô perdendo podcast tal, tô perdendo tal coisa. Mas na medida do possível você alinhar ali o que é importante para você ouvir e se conectar, para você trazer essa riqueza cultural, né, pro seu background. Então, quando eu ouço isso, eu chego na empresa no dia seguinte e falo, ouvi tal coisa tal, ouvi uma série tal, você viu como que eles fizeram isso daqui? E aí sempre tem essa conexão com eles. E também em eventos, eu viajo bastante, né? Tô sempre em eventos, ou com marcas, ou com conferências dentro ou fora do Brasil. E isso me ajuda muito a saber das coisas antes e ter ali um tempo para poder estudar, entender e trazer isso para o nosso negócio, né? E ano passado eu consegui realizar, né, o sonho ali de algumas pessoas do meu time da gente ir junto para algumas feiras, né? Então, uma parte do time foi comigo para Las Vegas, tem uma conferência Que sensacional. incrível lá que é a NAB Show, né? Que
é a associação de televisão, né, broadcast dos Estados Unidos, e todo mês de abril eles fazem essa feira gigante, né, e todas as marcas estão lá. E aí eu trouxe uma parte do time, acho que foram 4 pessoas comigo, e eu consegui viver junto com eles o que eu já vivi, que eu vou há 10 anos nessa feira, né. E aí foi muito legal, que era a primeira vez deles nos Estados Unidos, fora do Brasil, e sentir essa alegria é muito gratificante pra mim. Então uma parte do meu propósito ali de poder Que é o passar impacto, né? isso No para as final do dia é pessoas. sobre impacto, né? Exato. E outra parte do time, eu levei para Amsterdã, numa feira de 3D, né, que é do Blender, do software BlenderCon, e a gente pôde aprender algumas coisas lá também, se conectar com o mercado da Europa, ali com pessoas que trabalham na Europa, que é totalmente um pouco diferente dos Estados Unidos, né, não totalmente. Então foi diferente até para mim, que eu nunca tinha ido nessa feira, né, e então foi incrível ter essa conexão, e também teve uns trabalhos fora, né, que eu poderia ter ido. Teve um em Londres no começo do ano passado, eu falei, pô, o Christian vai adorar fazer isso, vou deixar ele ir. Aí o Christian foi no meu lugar, e a pauta tinha muito a ver com ele, né? E aí ele, primeira vez fora também, então eu sempre tento deixar mais dinâmico e dar essas oportunidades para a pessoa colocar na balança também e ver que às vezes não é só dinheiro, né? A distância que ela tem da casa dela, a qualidade de vida, o dia que ela tá mal, não consegue vir trabalhar, a gente entender o lado da pessoa, então não é tudo só sobre dinheiro e tempo, né? É entender o lado humano das pessoas. Qual que foi o seu maior desafio olhando a sua trajetória até agora? Meu maior desafio, É. ixi, são vários, né, para listar. Qual que é o primeiro, assim, que vem na sua mente? Tem um pouco a ver com esse lance de desenvolvimento pessoal, de eu conseguir ser mais, ah, menos menos inibido para falar com as pessoas, então isso me prendeu por muito tempo. E no último ano, inclusive, né, que eu até comentei, vocês brincaram aqui, quantas empresas vocês têm? 4? Quantos burnouts? É, Eu tive só um exato. burnout. Eu fui descobrir que era um burnout, né? Um esgotamento por trabalho, né? Então, foi isso faz um ano e meio, mais ou menos. Eu tava num ritmo muito frenético ali de trabalho, um pouco triste, né? Com algumas coisas eu não consegui desenvolver, as pessoas que estavam trabalhando comigo, de comunicar com elas, pô, eu não tô gostando disso, eu tinha essa dificuldade. E aí eu tive esse esgotamento tanto de trabalho, né, de não estar saindo do jeito que eu queria, de eu não conseguir comunicar com as pessoas e fisicamente também, né. Eu nunca gostei muito de treinar, de academia, sempre fiz esporte, né, sempre andei de skate, andei de bicicleta, corri, mas academia em si e parte da mente, né, de meditação, eu nunca tinha feito, assim, nunca era uma coisa que eu tinha desenvolvido. E eu sou muito hiperativo, assim, né, eu tenho uma certa dificuldade de parar, me concentrar, e eu trabalhei muito isso no último ano, depois que eu tive esse burnout, eu me isolei um pouquinho ali, um mês, eu fiquei mais ou menos quietinho, fiquei mal mesmo de saúde, né, o burnout, esse esgotamento que me deu, essa ansiedade, né, foi estranho porque você fica doente, aí você faz vários exames, eu fiz dezenas de exames e não dava nada, sabe, pressão alta, várias coisas, falei: "Mano, o que tá acontecendo? Dor de cabeça todo dia, tá errado alguma coisa", aí você entra num ciclo ali, e aí eu descobri que era isso, né, era um problema da mente. E eu fui atrás de meditação, então isso me ajudou muito. No próprio YouTube ali, uns aplicativos de meditação, comecei a meditar, isso começou a me aliviar bastante. Comecei a ficar mais calmo, fui atrás de alguns, cursos, né, de desenvolvimento pessoal. Um deles que eu fiz é o DL, que é um curso que ele trabalha programação neurolinguística, então você fica 3 dias num hotel, trabalhando ali os 4 sentidos, né, medo, felicidade, tristeza e alegria. E isso me ajudou muito, assim, foi uma experiência incrível, eu estava precisando muito de me reconectar comigo mesmo, e eu recomendo muito que as pessoas façam isso, se desafiem, né, e é um negócio muito desconfortável de você: "Puta, eu não vou, se você me chamar, eu não vou nem se você me pagar". Eu fui lá, paguei, dediquei 3 dias. Imagina para um hiperativo, você ficar 3 dias dentro de um hotel, Preso, preso. né, com e tem, os desafios, né, que eu acho que todo curso que passa ali pelo PNL, ele tem um Uhum. desafio, porque ele vai mexer na sua estrutura que Desde quando você você era criança. nem sabia que existia, né. A gente brinca que você descobre dores do passado que Exato. você fala: achei que isso daí era só um biscoitinho que tinha caído aqui, não é, olha só, é um elefante". Nesse momento que você estava lá nesses 3 dias, eh óbvio que você sai transformado, primeiro que você sai com uma energia diferente, né, e o complexo é você sustentar isso depois, né. Como que você saiu e conseguiu sustentar isso depois?
eu saí de lá com muita garra, assim. Então, me fez muito bem, assim, eu saí com muita vontade de fazer algumas mudanças. E acho que o principal ali que eu aprendi foi me acalmar mais, sabe? Então, você passa por umas dinâmicas que eu fiquei muito calmo. Então, às vezes eu ficava muito explosivo por algumas coisas e eu aprendi a respirar um pouco antes de tomar alguma atitude, tentar entender muito o lado das pessoas, então fazer o processo inverso. Por que que a pessoa me deixou chateada? Então, voltar atrás da história, né? Vamos ver o que aconteceu, em que momento será que ela tomou essa decisão. E às vezes não levar muito pro pessoal, né? Tem muita coisa que te leva muito pro pessoal, e às vezes é só negócio e, enfim, não vale a pena você misturar o pessoal e ficar triste por conta disso. Então, essa calma eu aprendi muito lá. E que mais? Ah, e a parte de terapia, né? Então, eu faço terapia já há uns 3 anos quase, acho que uns 3 anos. Isso me ajudou muito também. Então, é uma parte que, além dos 3 dias que eu fiquei lá, eu já fazia terapia antes, então a terapia me ajudou muito mais a eu treinar, né? Toda semana, ou a cada 15 dias pelo menos, eu tirar um tempo para eu falar de mim, refletir sobre o que que eu fiz nos últimos dias e trazer também, né, para ter uma perspectiva diferente de alguém de fora, uma perspectiva profissional também de se essa atitude foi certa, foi errada, o que que eu deveria fazer. Então isso me ajudou a me desbloquear e, e ter mais, enfrentar, né, esses problemas, esse medo que eu tinha de falar com as pessoas. Então a terapia foi fundamental para eu conseguir ter essa comunicação melhor com o meu time. Eu tinha muito medo, às vezes, até de demitir uma pessoa ou ter uma conversa mais dura, chamar atenção na hora que tem que chamar. Então, isso eu ficava só guardando pra mim. Eu era um cara muito explosivo, que eu guardava toda essa mágoa, e aí, quando eu ia explodir com a pessoa, explodia de uma vez, a pessoa não entendia. Então, hoje em dia, eu tento É. sempre ir aos poucos falando, ó, isso aqui tá errado, ó, isso aqui tá errado, pra chegar a falar uma, duas, três, quatro vezes, na quinta, na quarta, na terceira, pessoa saber que eu fui, tem um histórico ali, que eu fui alertando ela, entendeu? Não é um negócio que o Ivo ficou louco e explodiu comigo. Então isso foi muito importante, essa parte de desenvolver essa comunicação, de você conseguir alertar a pessoa e falar que você não tá feliz com isso, ou se você tá feliz com isso. Entendeu? Isso quando eu sempre falo, né, que a gente precisa fazer a reflexão do autoconhecimento, que eu acho que é maravilhoso isso, apoio um gênero, número e grau, mas acho que uma coisa além disso é você colocar na prática, né, porque eu acho que é isso que diferencia, né, você pode se conhecer, mas não colocar na prática. Quando você fez essa jornada, né, de autoconhecimento, para suas entregas, quando você está gravando os vídeos, você acredita que também mudou o seu olhar? Quando você está trabalhando com a captura, quando está fazendo um vídeo, quando está montando, isso mudou também? Ah, mudou, não exatamente numa captação, numa edição, porque nos últimos 2 anos, basicamente, eu saí bastante assim da operação. Então, isso foi também uma atitude que eu resolvi tomar, né, para poder focar no que eu estava atualmente melhor, né? Então, na minha jornada, eu comecei editando, depois fui para captação, depois fui para pós-produção, depois comecei a produzir um pouco mais, passei ali por uma parte de direção que eu nunca gostei muito, mas experimentei um pouquinho e vi que não era isso, muito também por causa da timidez, né? Nunca quis ser um diretor, tinha dificuldade de comunicar com atriz, com ator. E aí eu me achei muito na produção executiva, né? Nessa parte de business mesmo, de gerenciar a equipe, de trazer mais negócios, de conectar com pessoas e trazer esse negócio para minhas empresas. Então, me ajudou nesse desenvolvimento. Então, antes até em vez de ser com um funcionário ou com um amigo, com clientes mesmo. Então, ser mais franco com eles, ser mais claro. Essa comunicação melhorou muito, de conseguir ser transparente ali e transparecer isso para ele. Né? Falar, ó, tô te comunicando agora que isso e isso. E por muitas vezes, assim, no passado, se uma coisa me chateava com o cliente, eu guardava isso pra mim, ficava quietinho, e aí ficava subentendido mesmo, que eu ou estava errado, ou estava certo, mas eu não conseguia expressar isso pra ele. Hoje em dia eu tenho uma comunicação muito melhor, e é uma parte de desenvolvimento pessoal que eu tenho trabalhado bastante para poder melhorar essa minha comunicação com clientes, com a equipe, com quem seja, para o trabalho fluir melhor. Você deve ter muitas histórias, assim, né? Porque eu fico imaginando quantas situações você já não deve ter passado. Tem alguma história, assim, que você fala.
Olha, essa aqui, eu acho que eu ia infartar umas 3 vezes, mas consegui passar. Teve algum momento que você teve esse frio, assim, na barriga? Do tipo: "Ah, socorro, vou sair correndo". Putz, teve alguns, assim. Acho que o primeiro foi um trabalho bem grande que a gente fez. Acho que foi 2018, 17, foi antes da pandemia até. Foi no YouTube Space do Rio, que eles tinham aquele espaço incrível, né, do Google, lá no Rio de Janeiro. E aí a gente fez uma live do Enem à época. E eu fazia já umas lives antes da pandemia, né? Eu já tinha essa expertise de live. Quando estourou a pandemia, a gente já estava muito pronto, assim. Então foi uma época que a gente conseguiu trabalhar bastante. A dificuldade era ser enxuto, né? Você fazer uma live com uma ou duas pessoas, né? Mas a gente já tinha expertise, inclusive a gente criou alguns cursos na época, de graça no YouTube. Isso alavancou bastante, assim, os nossos negócios, né? E mais uma vez, criar tutoriais e ensinar. Então, em 2018, acho que foi essa live do YouTube Space, era a live do Enem, então uma live de 8 horas, assim, uma live Nossa. grande, com vários professores do YouTube, dando dicas do Enem, dicas da prova, né? E a gente ficou ao vivo por essas 8 horas, com vários professores, estúdios simultâneos, e lá a estrutura do Space ela é muito grande, né? Era muito novo, então a mesa de corte, as coisas elas eram muito novas e poucas pessoas sabiam mexer. E aí eu fiquei com muito frio na barriga, assim, era uma das lives maiores, assim, um dos trabalhos maiores que eu fiz. E a gente conseguiu entregar ali muito, muito bem, assim. Então eu montei uma equipe, acho que tinha 25 pessoas, contratei uma galera que era da Globosat, que era um dos únicos que sabiam mexer naquela mesa nova que chegou no Brasil. Pessoal de áudio do corte, né, os diretores de TV, DTV, enfim, replay, tinha várias coisas. Então era uma equipe muito grande. Trouxe uma galera de São Paulo também, que já era mais experiente em live, e eu fiquei um pouco ali na coordenação. Então foi uma escola ali para aprender valendo, assim, né? Então a gente conseguiu operar tudo, entregamos, foi muito legal, foi um sucesso essa live. E todo esse medo que eu tive, né, essa insegurança, depois desse dia, acho que ficou como um marco, assim, né? Tipo, falei, pô, fiz uma live desse tamanho, deu tudo certo. Isso me incentivou muito a não ter medo, né? Que o medo ou ele te bloqueia, Ou ele te ou impulsiona. ele te impulsiona. Então, é saber trabalhar, ter um bom senso ali de saber quando você tem um medo ou não. E acho que foi um marco na minha carreira ali de ter entregue isso. E aí depois a gente fez o Rock in Rio, né? Nossa, 2019. Também foi uma equipe um pouquinho menor, né? Acho que foram 12 pessoas em 2019. A gente fez pro Itaú, que era o patrocinador master. sim. E a gente criou todo o conteúdo ali deles, na época, pelo Twitter, né? Nem tinha vertical, era quadrado só e wide. E então o desafio de, pô, tá atendendo uma marca gigante, foi meu primeiro trabalho com o Itaú. A gente levou muitas tendências novas, assim, Pro Itaú, pro Itaú. é E porque o pro Rock Itaú in Rio é também, né? Na época, o próprio conteúdo do Rock in Rio, das marcas que estavam lá fazendo as ativações, ninguém tava fazendo um negócio diferente, assim. A gente bebeu muito da fonte de referências de fora, né? Do Coachella, que tava muito em alta. A gente viu que tinha muitas coisas 3D, com 360, com estilo de edição diferente. A gente fez um tratamento, trouxe isso pra eles. E aí, nos 7 dias, a gente entregou muita coisa diferente, assim, em 3D, né? Hoje tá bombando, né, o Fake Out of Home, né? Que é aqueles vídeos que sim. os 3Ds ficam voando. E a gente fez isso 5 ou 6 anos atrás. Então, a gente foi um dos pioneiros a fazer essa técnica, né? Nem sabia que o nome era Fake Out of Home, criaram isso depois, né? É aquela coisa, né, que você fala assim: "Ah, já fiz, mas não sabia que tinha nome Eu bonito". chamava de 3D Express, né? Quem trabalha com, Você batizou ele, quem, tava quem ótimo. trabalha com 3D sabe que o render demora pra ficar bom, tem toda a iluminação e tal. E a gente fazia isso em 2 dias, né? Então, a gente modelou uma roda gigante inteira do Itaú um mês antes, aí chegou lá, a gente aplicou ela no ambiente e fez essa roda se contorcer, ou subir as cabines, então foi muito doido, assim, na época. E repercutiu muito, assim, esses vídeos. O Itaú teve essa entrega com grande excelência, assim, e se destacou muito no festival. E aí, depois de 2 anos, a gente foi com 4 marcas, né? A gente voltou com o Itaú, com o TikTok for Business e com o KitKat. Então, um time de 12 pessoas, 2 anos depois, 2 ou 3, porque teve a pandemia no meio, né? A gente levou quase 30 pessoas, 27 pessoas. Uau! Então montei 4 times e foi muito bom também, assim, a gente se destacou mais uma vez, viemos mais forte ainda no evento. E para uma das plataformas que mais tem visualizações, TikTok. TikTok também. Como é trabalhar com Exato. TikTok? Fiquei curiosa agora, como é que é trabalhar com TikTok? Bom, a gente fez muita coisa com o TikTok nos últimos 4 anos, né?
Ah, eu, particularmente, eu não consumo muito TikTok ali. Eu sei que ele é viciante. As poucas vezes que eu usei É. ali, você vai dando scroll ali, ele vai te entregando cada vez coisas mais legais e você não dorme mais, né? É. Mas acho que um pouco da linguagem que a gente já tinha de internet, de saber das coisas, né? Meu time ser um pouco mais novo também, eles sabem quem que é o influenciador tal, o que que ele tá fazendo. Na época desse Rock in Rio de 22 ou 23, a gente fez um vídeo do Luva de Pedreiro, que ele tava em alta, e aí Hum. ele chutava a bola, essa bola ficava gigante em 3D e ia correndo atrás dele. Então esse vídeo bombou, na época orgânico mesmo, ele bateu acho que 10 milhões de views ali no Uau. TikTok. Então tem muita entrega. E eles usaram depois essa mesma ideia num comercial de TV, que acho que foi a agência Galeria. Eles usaram, pegaram essa referência nossa, que essa referência nossa era do Zack King, que ele tava batendo uma bola de golfe. A gente trouxe isso pro mundo do Luva de Pedreiro, que era futebol, e depois eles usaram uma propaganda de TV do TikTok com a mesma referência do. Acho que era o Zé Roberto, chutava a bola, ela vinha correndo atrás. Então, é muito bacana, assim, ver que essas referências vão passando e vão se aprimorando, E né? vão aprimorando. Agora, o TikTok, se- vocês pensam em conteúdos naquela proporção, assim, vamos passar os vídeos? Então, como eu falei, né? Eu não consumo muito, mas a gente entende muito, meu time entende bastante, né? Meu time também consome mais o TikTok, né? Por ser um pouco mais novo, né? A pessoa lá tem 25 a 22, 25 anos. Então, tem pessoas que sabem bastante. A gente sempre trabalha em parceria com a agência, né? Então, às vezes a agência traz uma pauta, traz a pessoa, a gente sabe quem é o influenciador, só que às vezes tá um pouco quadrado, por eles não entenderem um pouco da dinâmica dessa galera. Então, a gente, como produtor, como criativo, entra junto e soma junto para poder deixar essa entrega mais real e já olhar e falar, pô, isso aqui não vai funcionar, vamos fazer desse jeito? Então, isso aconteceu muito nos últimos 3 anos assim que a gente trabalhou com o TikTok. Na época a agência era FCB, então a gente trabalhou muito em parceria com eles e foi uma parceria muito legal, assim, que eles traziam toda a expertise deles, né, de criação e métrica, né, monitoramento, e a Sim. gente vinha com um pouco da nossa expertise também criativa e o que vai funcionar ou não no vídeo. Tipo, "Pô, isso aqui dá pra gravar, isso não dá, isso dá pra gravar nesse tempo, esse fake out of home, esse 3D, dá pra ficar pronto rápido, não dá? Que influenciador que a gente vai ter?" Então, a gente trabalhava em conjunto e isso funcionou muito. Então, unir um pouco a nossa expertise da rede, né? Que ia funcionar. Acho que isso já vem do nosso core de estar sempre na internet, de ser digital. E a agência vem com a estrutura e com as métricas e com a ideia inicial. E a gente transformava isso e deu muito certo, assim. Acho que a edição de 2022, 23 do Rock in Rio foi um sucesso, assim. Foi o stand que mais bombou ali no TikTok. TikTok não, no Rock in No Rio. Rock in Rio. Porque todo mundo tava lá. Todos os influenciadores globais, todo mundo queria estar. Eram 3 andares, a gente de equipe não podia nem subir, porque o stand não aguentava, né? Não Então, aguentava de tava no tanta limite. gente. Então, às vezes, vamos subir fazer a pauta, a gente subia, gravava e saía. Porque era Caraca. muita gente, vinha todo mundo ali, Bruno Gagliasso, Jade Picon. Então você via de tudo, né? De global, pessoa de novela, e o Bora Bill que tinha estourado, eles Bora. trouxeram o Bora Bill. Estourou na semana, assim, os caras Essa que é colocaram a melhor, avião essa é a melhor coisa, né? e Porque o você Bora consegue Bill. ver a realização daquilo, né? Tipo, olha só, o influenciador aparece aqui. O Luva, então foi muito legal, assim. Foi Mas muito você, rápido, né? Aconteceu muito rápido as mas coisas. dá mesmo para passar uma informação ou uma comunicação tão rápida? É o estilo de entretenimento da nossa era aqui, da nova geração, né? Eu, particularmente, às vezes você quer ver um TikTok ali, eu consumo bastante também o YouTube Shorts, né? Sim. Então ele me entrega às vezes. É. Você gosta também? De vez em quando, assim, eu falo que o TikTok, eu tenho a mesma impressão que você. é, ele consome seu cérebro. Então, se você para ali, eu vou ficar 5 minutos. Mentira, você vai ficar 2 horas, porque ele já consumiu tudo que você tinha de energia ali. Eu sou muito mais fã do Instagram, acho que eu gosto mais. Mas é que, como o Felipe fala pra mim, meus Instagrams são muito. Ele fala que é deprimente. Porque eu consumo muita coisa de filosofia, psicologia, comportamento. Aí de vez em quando aparece alguma coisa engraçadinha, mas é difícil, assim. Então ele fala, não, é muito deprimente, você só vê essas coisas. Mas o TikTok, ele é muito mais rápido, né? Os vídeos Sim. são muito mais curtos. E eu sempre fico pensando, alguém consegue absorver alguma coisa naquilo? Porque se fala em, vamos fazer um vídeo de 5 segundos, de 10 segundos. Eu falo, gente, mas nem de 30 do passado a gente consegue absorver. Como é que absorve com 5? É muito doido, né? O mercado ele muda muito rápido e volta também muito rápido. Então, olhando 2 anos atrás que o TikTok começou a ficar forte,
Antes o YouTube era muito forte com conteúdos longos, né? De 10 minutos, 20, 30. E aí a gente viu uma transição para todo mundo querendo ver TikTok rápido, a nova geração vendo vídeo de 15 segundos, 30, 1 minuto. E só que começou a ficar raso, né, alguns conteúdos. E aí você vê agora a tendência das coisas voltarem, né? Então, quem tinha canais no YouTube sentiu muito, tanto que o YouTube foi rápido ali de criar os shorts para poder competir junto com o TikTok e o Instagram, mas teve uma. A galera sentiu muito, assim. Eu tenho amigos que têm canais gigantes, assim, eles sentiram uma queda gigante de receita, né, de ads e de visualizações. Só que agora acho que a gente tá num momento que tá voltando um pouco. Você vê que tá uma tendência de voltar um pouco para vídeos maiores e mais profundos, né, com mais estrutura. Muito também pelo AI, né? Hoje em dia você vê que o AI tá virando um depósito de conteúdo só para gerar engajamento e visualização, mas as pessoas querem um negócio mais humanizado, quer alguma coisa que vai fazer ela pensar ali, não só uma informação rápida, né? Então acho que esses vídeos curtos, essa tendência de vídeo curto ela é importante, que às vezes você quer ver um negócio rápido, sei lá, às vezes eu procuro como que eu limpo o cesto da minha máquina de lavar, às vezes eu não quero ver, é um assunto chato, né? Eu não quero ver 5 minutos de vídeo, às vezes tem um shorts de 1 minuto que é o corte do que eu preciso, tira a tampinha, tira o filtro, limpa, coloca de novo, limpa o tambor e tchau. Então, para isso funciona muito, mas às vezes você quer ver algo mais, principalmente de desenvolvimento pessoal, coisas que são vídeos de 30 minutos, lá eu vejo muita coisa do Rafael Grata. Sim, ele é É legal, né? demais. Ele é de... Ó, Rafael, vou deixar o convite aqui para você ó, sentar aqui comigo, eu quero super. 30 minutos de vídeo às vezes te faz pensar muito, assim, então uma opinião Exato. muito embasada, com fontes, com referências, então acho que a gente tá voltando um pouco pro YouTube, assim, né, nessa parte, né? E aí também a gente tá vivendo uma transição de canais, né? De a TV tradicional, você vê que ninguém tá assistindo muito mais, essa geração não consome. Sim. E aí você vê o próprio Cazé TV evoluindo, o Dia TV evoluindo, o Flow News, outros tipos de TV que estão tendo programação 24 horas. Então a gente tá nesse momento, nessa transição. Inclusive é uma das discussões que eu quero levar para o Filmicon, né, esse ano, dessa TV, eu vou chamar, sei lá, de TV 2.0, não sei se é 3, 4, porque teve a TV 4K, né? Aí hoje em dia tem a 8 no Japão, nos outros lugares, mas não faz muito sentido, né? A gente acaba não tendo. Porque não tem conteúdo para elas, né? Ou a gente não consegue, acho que se eu olhar 8K e 4K no seu olho humano, você não vai conseguir. É a Acho que mesma fica coisa, tanta é a diferença. mesma coisa. Então, acho que não é mais questões de qualidade, mas sim de engajamento ali, quanto que você consegue prender essa pessoa, né? Então você vê que o Itaú, até agora eles fizeram uma parceria com o Cazé TV, né, um patrocínio de longo prazo, para um banco grande estar próximo dessa geração, né, que é nada mais que o Casemiro ali é um react, né? Ele assiste um jogo, fica falando sobre o que está acontecendo do jeito dele, e Exato. muita gente assistindo. A própria Copa do Mundo, eles tiveram a concessão ali para transmitir, falar, né? E Isso deu para muito mim foi certo. o que mais foi disruptivo, assim, quando você vê de plataformas, né, digitais, assim, porque quando ele pegou a Copa, eu acho que foi assim, tipo, oi? Porque acho que Copa é uma coisa que a gente tava acostumado, né? Só a Globo passa, não era muito assim. Quando ele ganhou, gente, como assim? E se eu bem me recordo, acho que é na SXSW, South by acho South, que é assim. o ano passado, que teve o último evento, né? Eles comentaram muito sobre a evolução do YouTube em vídeos longos, que era essa a tendência que eles estavam trazendo lá na feira. Sim. Então, essa parte de vídeos longos e acho que também meio que uma globalização, né, do conteúdo, porque com AI, com transcrição, com dublagem, acho que o YouTube soltou até mês passado a dublagem aqui no Brasil, né? Então você vê alguns vídeos que tá falando inglês. Ontem eu fui impactado, né? Meu celular é em inglês, né? Eu abri um YouTube ali, eu fui impactado por uma propaganda, que eu pago premium, né? Então eu não vejo propaganda. Eu tinha visto alguma coisa no modo incógnito ali. E aí apareceu a propaganda da Magazine Luiza narrada em inglês. Eu falei, caramba, o que é isso? Aí você vê que não só pro usuário poder assistir coisas do mundo todo com narração em português, né? Que isso é muito rico, porque tem muitas pessoas no Brasil que não falam inglês, Sim. consegue consumir um conteúdo, principalmente técnico, às vezes que só lançou, sei lá, na Rússia, no Japão, nos Estados Unidos, e não tem na nossa língua. A pessoa aperta um botão, ela consegue entender tudo com uma fidelidade muito boa, né? Então isso melhorou muito. E aí você vê que eles estão usando não só para isso, para o usuário final, mas também para anúncio, né? Então, provavelmente o sistema identificou que eu era um gringo que estava no Brasil e falou: vamos vender um micro-ondas para ele, né? Vamos, né? Já que tá aqui, vamos lá, né? Aqui a Magazine Luiza é uma super rede de varejo. Então,
A gente teve uma pergunta aqui de fora dos bastidores aqui, das câmeras, então vamos ser curiosos. Como é que você vê, né? Você tem uma locadora, como é que você vê esse time, né? Essas pessoas que estão pegando os aparelhos e usando em casa para fazer conteúdo cada vez mais. Como é que está sendo isso para você? O que que você vê de hardware mesmo mais acessível para conteúdos de casa? Bom, na locadora, na Freshcam, a gente tem isso como propósito, né, de diversificar mais equipamentos e nosso foco, por mais que a gente trabalhe com audiovisual, com cinema, a gente atende um pouco essa demanda, mas a Fresh, ela nasceu para trazer equipamentos novos e atender principalmente mercado de entrada e médio. A gente nunca focou 100% no high-end, né, no cinema mais bruto ali, né, porque já tem várias locadoras fazendo isso, então a gente não quer competir com eles, né, muitos são parceiros, mas né, quando a gente criou, eu falei, pô, eu sentia falta disso. Então, às vezes eu queria alugar um modem de internet, às vezes eu queria alugar um notebook, às vezes eu queria alugar um iPhone, às vezes eu queria alugar uma lente só, mais simples, e não tinha. As locadoras maiores não atendiam, né? E aí a gente trouxe isso para Fresh, de atender essa demanda que estava ali, que existe, ela é muito grande, de pessoas que não são do audiovisual. Então, a maioria dos nossos clientes, né, pelo menos, sei lá, se eu chutar aí uns 40%, são pessoas que às vezes têm um canal, tá começando um curso, ou a gente atende muito o mercado de saúde, médicos, dermatologistas que estão criando um curso, mercado financeiro, então a gente fez vários, até consultoria em várias financeiras ali de que ele precisa, né? Porque essa pessoa chega um pouco crua. Sim. Então vai também dos nossos conteúdos, o marketing de conteúdo no nosso Instagram e no nosso YouTube, de fazer alguns tutoriais explicando como que monta uma Starlink, como que eu monto uma câmera, quem que vem no kit da câmera. E aí, a partir disso, a gente sempre dá essa consultoria para essas pessoas que chegam um pouco mais cruas, né? Como que ela usa o equipamento. Hoje em dia os equipamentos estão um pouco mais fáceis de ser usados, né? Tem uns modos muito mais simples, né? E o que que eles podem usar, né? Dependendo da necessidade, né? Porque às vezes você consulta ali, tem uma câmera que custa X. Eu não Ah, tenho dinheiro para isso, mas talvez você não precise daquilo tudo. sim. E aí também é olhar para essa fatia de mercado, né? Se eu fosse ficar só no audiovisual ali esperando grandes produções, concorrendo com um monte de gente, eu olhei para um mercado que não tinha essa assistência. Então, a Fresh ela cresceu muito nos últimos anos. Tem dias lá, principalmente sexta-feira, a gente aluga mais de 30 itens, assim. Então, tem 30 itens na bancada ali Nossa. para 30 pessoas diferentes. Então, vem de tudo, assim. E é legal porque a gente acaba desenvolvendo, acaba ensinando. ah, e também deixa mais democrático a pessoa conseguir alugar, às vezes, uma lente, uma câmera de entrada. Às vezes, sei lá, com 250 reais, a pessoa aluga uma câmera de entrada com lente e consegue produzir um conteúdo mais legal. Um lapela, ela vai pagar 199 reais. Ela tem um lapela duplo que ela consegue, em vez de ela pagar 1.500, ela aluga por um dia, no fim de semana a gente não abre, né? Então se ela aluga na sexta, ela devolve na segunda. Ela tem 3 dias para criar esse conteúdo. Então isso soma muito, né, com esses novos empreendedores, novos projetos. E é uma parte visionária nossa também de enxergar esse mercado que ninguém tá olhando com carinho, né? E agora com a expansão de produtos digitais, eu imagino que deve alavancar mais, porque cada vez mais a gente está vendo os produtos digitais crescendo, né? Você falou, até no financeiro já tem gente dando cursos. Sim, Então esse pessoal vai lá e consegue alugar e fazer seu próprio material. bastante, tem de tudo, de imóveis, né? Pessoas que fotografam imóveis, real estate, né? Gravar casas de luxo para vender, ah, times de futebol, ligas de várzea, enfim, tem de tudo, cursos, parece bastante coisa assim, de todos os setores. Que sensacional. Gente, eu não sabia que tinha lugares para a gente poder fazer isso. É bom saber, já estou notando aqui, ó. Agora me diz uma coisa, você falou, né, que quer olhar para esse mercado com mais carinho. O que que você vê de futuro para essas suas empresas? Todas? Você trouxe que você tem um propósito muito de ajudar o próximo, né, de ensinar, de poder fazer isso. Você está, né, galgando isso aí ao longo do tempo. Mas o que que você vê Tá, de futuro? Onde você vê que, das quatro, o que que é o visionário? tá, eu posso, acho que dá para falar um pouquinho de cada uma do que eu enxergo. Na locadora, É, a gente já foi, se destacou ali no começo com a Starlink, então a gente foi um dos pioneiros até Starlink no Brasil. Hoje em dia a gente tem 4 antenas lá. A gente alugou muito para TV, emissora, às vezes vai ter um evento que é mais longe, precisa de uma internet para registrar aquelas cancelas eletrônicas, e isso supre bastante.
Então a gente teve essa visão. Os iPhones, mercado de mobile, a gente entrou muito rápido neles. A gente já usava muito a parte de celular ali na produtora. E aí eu vi que ia ter uma demanda da galera querer alugar iPhone. A gente colocou iPhone para alugar. Quando eu procurava para alugar, só tinha empresas que alugavam para pessoas, né? Se você quiser assinar um iPhone por muito Sim, tempo e não tipo um evento. Às vezes a pessoa precisa de um evento, uma diária só, precisa de um celular melhor para ela não ficar usando dela, principalmente empresas corporativas, né? Para você não ter que usar o seu celular próprio. Você aluga um, usa, entrega e, enfim, fica na responsabilidade da locação ali, né? Então, essa parte de celular é um negócio que a gente viu muito, assim, crescer no nosso mercado de locação. Na produtora, mais uma vez, o celular, o mobile. A gente viu que começou a entrar muitos profissionais novos. A gente está nessa transição, né, de ter profissionais novos sim, capturando com o celular, entregando com o celular. Tem muita coisa legal sendo feita, mas tem muita gente que entra, né, e eles não têm esse embasamento de audiovisual, a linguagem cinematográfica, então deixa um pouco a desejar. E aí a gente, como produtora, a gente se adaptou para usar nossa linguagem, nossa expertise para capturar com o celular e absorver o melhor desse aparelho, né? Então, a gente poderia bater de frente e falar, não, a gente só grava com câmera e a gente é tradicional, não vou entrar na moda do celular. mas não vai adiantar, né? Exato, é o cliente a contratar a pessoa ali pagando um pouco menos, né? Então, tem esse desnível de valor, né? Então, caiu um pouco os valores, porque tem muita gente fazendo do celular, mas a gente se adaptou, vende pacotes, e pro próprio Itaú ali, TikTok, a gente tem feito muita coisa de celular. Então, a gente criou um pacote ali só para captação de celular, que é um pacote mais inicial. Então, se eles não têm uma grana para levar a gente de câmera, o evento não precisa disso, que é Sim. muito também do que o evento precisa, né? Às vezes eu só quer registrar ali um evento mais simples, que não tem tanta importância, dá para fazer um stories ou postar um Reels feito de celular, que não é ruim se a pessoa souber capturar direito, saber usar o celular. Ela consegue fazer um vídeo que você nem sabe se é câmera ou celular, né? Hoje em dia tá muito A incrível. tecnologia portátil tá muito avançada, né? Sim, então a gente cresceu muito, né, nessa parte de mobile, entramos no game ali também, e estamos fazendo bastante coisa. Inclusive, agora a gente fez o Web Summit no Rio com o Itaú BBA e o Agri Show. Os dois tiveram celular. Tiveram captação de celular, bastante coisa. E a É gente porque entregou. talvez é a forma mais rápida também de você integrar isso no Instagram, no TikTok, né? Porque vai acontecer ali naquela hora, Sim. você vai subir o conteúdo e done. E a gente edita no CapCut, né, que é o aplicativo do próprio ByteDance, né, que é do TikTok, então facilitou muito. Eu particularmente adoro o CapCut, eu não edito mais nada no Premiere ali. É Sério? muito mais rápido, é. Então eu tô em viagem ali, eu já faço os cortes ali, simples, corte seco, já me entrega um vídeo, consigo mexer na cor, e já fica um visual um pouco mais legal, assim, né? Então, eu, no particular, já faço muito isso. E quem consegue fazer isso profissionalmente aí tem bastante trabalho pela frente. Então, essa tendência do celular, ela é real, ela existe já. A gente já vem analisando isso desde o ano passado. E, enfim, é uma coisa que está crescendo muito. Na loja, a loja é um negócio mais complexo, assim, porque ele é comércio, né? Sim. Então, é muito difícil. Empreender no Brasil não é fácil, mas acho que empreender na parte de comércio, varejo, é loucura. Ó, Eu, mais um no que ele falou, eu concordo. eu falo que parece que as leis do Brasil, tributárias, né, a gente precisa ter uma reforma urgente disso, porque elas foram criadas muitos anos atrás. E na loja a gente sempre foi muito. Fez tudo certo, né? A gente sempre emite nota de tudo, importa legalmente, distribui algumas marcas que são muito grandes, né? Então tem todo o trabalho certo de importação disso. E nosso preço, obviamente, não vai ser bom, né? Porque a gente já Sim. deixa de imposto ali uma grana muito grande. É o seu Então, sócio no final do dia, né? é meu Porque maior provavelmente sócio. uns 50 ali que vai pra ele, né? Mais 100% de imposto no É. varejo. E aí isso é muito. É difícil, assim. Então, se eu for trazer alguma coisa do varejo de tendência, vou pensar aqui, mas só concluindo esse raciocínio, a gente precisa ter essa mudança, porque não faz sentido. A forma de distribuição que funciona basicamente no mundo inteiro, nos países desenvolvidos, de ter um distribuidor e os dealers, né, os compradores compram disso e vendem para o usuário final, funciona muito bem, porque não vai ter bitributação. Aqui você compra, você paga imposto no frete, então se o produto é US$ 1.000, o frete foi 500, eu vou pagar imposto em cima de 1.500. Então o governo está me tributando US$ 500 num frete, que é um serviço. Então isso já deixa o preço gigante. Então É. a gente tem que prestar muita atenção no frete. Aí você compra esse estoque, ele fica aqui. Aí quando você vende, você paga mais ainda, mais imposto. A gente paga 11% de imposto a mais. Se vai para outro estado, se a gente compra de outro estado, a gente tem que recolher o DIFAL. Então já vira um negócio que, para você ter controle, pô, na loja a gente faz por mês 200 a 300 vendas por mês, Brasil inteiro. Então
E entender Como cada que eu vou controlar isso? peculiaridade, né? Ó, aqui tem a taxa X, ali tem Exato. ICMS-ST, aqui é só o É, ICM, aqui tem não sei o quê. quando a gente compra o ICMS São Paulo, os 8%. Se eu compro lá do Espírito Santo, que um produto é 14, eu tenho que recolher mais 4. Se é 12, eu recolho 8. Então, você tem que emitir uma guia por você mesmo. Então, não é um negócio automatizado. Então, para escalar é difícil. Tem que criar um time tributário para você dar certo. Então, você acaba gastando muito tempo num negócio que não faz sentido, assim. Não é bom para o negócio. Então, se não tiver essa reforma, a gente vê aí vários varejos gigantes que já quebraram, estão endividados. Realmente é muito triste, assim. Então, a gente anda um pouco mais enxuto ali. O negócio, a marca, ela é muito forte, muito boa, assim. A gente conseguiu construir uma marca muito sólida da loja do Filmmaker, mas para expandir ali, para crescer, é muito difícil. A gente tem que focar muito nessa parte tributária. Então, eu torço aí para que a gente tenha uma reforma e isso melhore. Uh, um ponto positivo, olhando, né? Você me pediu ponto positivo, eu vim com uma história triste aqui. Mas um ponto positivo é que tem muita demanda. Então, quando eu criei a loja 5 anos atrás, foi para suprir uma própria demanda minha, que eu queria um cabo de qualidade, um cartão de memória confiável. Tem muita coisa falsa no mercado, né? Sim. Então, principalmente cartão de memória, é difícil você comprar um. Às vezes você vê o preço lá, metade do preço, ou ele é falso, ou não recolheu imposto. E aí eu tinha essa demanda, eu precisava comprar, eu começava a importar de fora. Só que demorava, comprava para mim, beleza. Às vezes eu viajava para gravar algumas coisas, eu comprava um drone, uma câmera, um computador, gravava lá, usava, trazia, falei, vou vender isso aqui. Vendia informal, vi que tinha demanda. Falei, caramba, eu chego, vendo um negócio muito fácil, vamos tentar organizar isso. Quando eu organizei e fui fazer tudo certo, eu vi que foi muito difícil, assim. Você acaba É. limitando os clientes. Então a gente atende muita empresa que precisa de nota ali, precisa de um trabalho certo. Mas acho que o ponto positivo é isso. Tem uma demanda, o Brasil ele é incrível no consumo, né? A gente vê o Mercado Livre se destacando bastante. Própria Amazon, todos os players que vendem bastante coisa, mas se não fizer um trabalho ali minucioso e a empresa se endividar bastante, é muito perigoso. Então você tem que estar muito pé no chão, mas tem essa demanda. Tem uma demanda, precisamos só trabalhar ali, tá vendo? O governo ajuda, que essa reforma tributária aí já tá ficando velha já. A gente só não vê ela evoluindo. E na Filmicom, o que que a gente quer trazer de novidade agora para os próximos eventos? Na Filmicom a gente vai ter nossa edição agora, a 12ª edição, né, de 12 anos, vai ser em agosto, são 3 dias em São Paulo, ali no Teatro Gamaro, né, que é do lado da Embi Morumbi, na Moca. E o que a gente vai discutir muito lá é essa parte de TV, né, TV nova, né, esses conteúdos para internet, TV 24 horas na internet. A gente vai discutir muita coisa de AI. Então, agora que tá um pouco mais avançado, né, a gente tá conseguindo gerar vídeos um pouco mais fiéis, mais legais do que a gente digita no prompt, né? Então, a gente vai trazer um pessoal ali do Human AI, Human Academy, acho que é o nome deles. Que eles vão falar bastante, que eles estão já fazendo tratamentos, né? São pessoas que trabalham com a publicidade. O que eles estão fazendo de tratamentos, como que eles estão usando o AI para somar, né, no trabalho ali, né, da publicidade. Então, gerar alguns vídeos através de AI, como que tá isso hoje em dia, né? Teve essa explosão agora dos cartoons, né, que todo mundo gerou ali, Sim, os cartoons no chat GPT, mas como que a gente agora tem usa um isso para bonequinho, né, valer? que você abre a tampinha, né? Agora Ah, é é? outro, agora mudou, gente. Até o Eu negócio, não o vi esse bonequinho que você ainda. fica abrindo. Chegou a gracinha, não consegui fazer ainda o meu, vou fazer. Discussões também, então a gente vai ter um dia também só focado em pós-produção. É, é um dia só sobre motion, VFX, 3D. Vai uma galera muito grande ali que faz trabalhos, que é o Beisson, né, do Vida de Motion. Faz trabalhos gigantes para várias emissoras dos Estados Unidos. Então eles fizeram o NFL, a Liga de Beisebol, de basquete, fizeram o Super Bowl. Então, basicamente, eles fizeram vídeos, brasileiros fizeram vídeos que boa parte do mundo assistiu, né? Então, eles vão contar um pouco dessa experiência, que é motion e desenvolvimento de pacotes gráficos para broadcast, né? A gente vai ter muito sobre isso. E, e a tendência da Filmicom, né? Eu até estava assistindo uns vídeos esses dias sobre as tendências de marketing para 2025. Uma delas é essa conexão humana, né? Pessoal e eventos, né? Você está conectado ali em eventos pessoalmente, né? Você faz eventos da sua própria marca, né? Mas ele a Filmicom a gente está fazendo um evento para a comunidade toda, né? Então é uma tendência que vai ser muito forte esse ano, né? As pessoas querem estar em eventos, querem se conectar. Acho que a pandemia trouxe muito isso de, a gente consegue fazer tudo de home office, tudo de casa. Só que não é bem assim, né? Acho que tem um modelo híbrido ali que é importante para a pessoa não ficar só em casa, mas também se conectar e estar num lugar
rico ali de conteúdo e conexão. E dividir, né? No final do dia, dividir as experiências, acho que conta, né? Sim. Experiências contam. A gente, a única coisa que não muda nesse mundo, gente, é o tempo, porque o nosso tempo, ó, voou, assim, fez, fiu, entendeu? O diretor já tá ali, ó, querendo me pegar pelo pescoço. Ivo, então naquela câmera ali, ó, dá um recado pra galera que tem aí essa paixão também por audiovisual, que quer se conectar. Como é que o pessoal vai nesse evento que você vai criar agora em outubro de 12 anos? Então diz ali pro pessoal como é que eles encontram você. Bom, para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, sobre o grupo, eu ponho muita coisa no meu Instagram, @ivoduran. E então lá tem a loja, tem a locadora, tem a Filmicon, que é o evento, e tem a produtora. Então, dia a dia eu tô postando coisas, né, de viagens, de trabalhos, bastidores, tento compartilhar um pouco mais. Para esse ano eu quero tentar trazer mais conexão, né, com quem me segue ali, de conversar e trazer coisas que me fizeram evoluir, né, compartilhar um pouco da minha jornada. E a Filmicon, o ingresso já está à venda no site, né? Ingresso para 3 dias. Que quiser ir um dia só, tem lá também a opção desse evento de motion, né? De VFX. E, pô, queria agradecer o espaço, agradecer a Daiane, o Falcão, todo mundo aí do podcast pelo convite. Espero que tenha conseguido compartilhar um pouco, inspirar algumas pessoas, né? Com a minha jornada. E gratidão aí pelo espaço. Obrigada. A gente sempre diz aqui, Ivo, que a moeda de troca mais valiosa que a gente tem hoje é o tempo, né? Então a gente super agradece a sua disponibilidade para você estar aqui contando pra gente. E você que tá aí em casa, você aprendeu bastante? Você já anotou tudo para ir no evento? Até eu fiquei curiosa, gente. Até eu acho que eu tô pensando em ir lá para dar uma olhada. E olha que eu não manjo nada disso, tá? Mas é bom que eu aprendo, veja bem. Então, super obrigada. Obrigado. E para você que está aí, segue a gente nas redes sociais, acessa lá o nosso site, tem todas as redes sociais, Instagram, YouTube. Né? A gente também acredita que os conteúdos de longa metragem, digamos assim, de 1 hora, são os que vai fazer o futuro aí ser diferente da comunicação e do aprendizado. Então, curte lá, assina, se inscreve, assina foi ótimo, hein? Comenta aqui, deixa seus comentários. Pode mandar mensagenzinha também lá no LinkedIn. Adoro receber mensagens de vocês. E até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Valeu.